Olá, para você que está chegando, se sinta imensamente bem-vindo, abraçado, acolhido, nesse espaço que é um espaço que foi criado com a intenção de estudar, de trocar ideia, de aprender, de nos conectar com a espiritualidade. Eu falo sempre para as pessoas: imagina que você está chegando num lugar bem gostoso no meio da natureza, que foi criada pelos nossos amigos da espiritualidade. É um lugar que não é físico, é um lugar que é uma frequência vibratória cheia de amor, de acolhimento, para que a gente se encontre, para que a gente reflita sobre algumas coisas que a gente pode compreender, melhorar, progredir, modificar. E nesse processo, ir trabalhando no na nossa harmonia interior, na nossa cura interior. Esse trabalho nasce também como uma derivação, como um suplemento, talvez, do trabalho que acontece presencial, né, lá no Centro Alvorada Nova, e que se estende para que a gente possa, sem estar na presença física, nos conectar com a espiritualidade e receber amparo, inspiração, ajuda. Para isso, uma das coisas que eles nos orientam é que você disponibilize uma jarra de água, uma garrafa, que pode ser tanto uma para a família toda, pode ser individualmente para cada um ou só para você, se você quiser fazer só para você. E essa água, ela é uma ferramenta de utilização da espiritualidade para colocar energias de cura, magnetismo, medicamentos vibratórios, energias boas, que você pode ir usando nesses próximos 15 dias entre o nosso encontro para ir se harmonizando e se equilibrando. A sugestão de consumo é pelo menos a quantidade de uma xicrinha de café ao acordar de manhã e antes de dormir. Se você sentir necessidade de tomar mais vezes, pode tomar. Se você sentir que está precisando, pode tomar. Lembra sempre de ir completando a quantidade da água à medida em que ela for baixando para pelo menos assim, uns 3, um terço, né? Quando chegar aqui, mais ou menos, você completa e põe uma intenção de novo. E essa água vai estar sendo sempre atualizada, vai estar sempre cheia dessa presença de energia boa. Isso quem nos oferece é essa equipe linda que nos assiste. E o importante para que isso aconteça bem é que você faça uma intenção. O que é que você quer? O que você está buscando? Né? E peça com carinho para que eles coloquem, se comprometa a tomar, se comprometa a manter isso funcionando e vocês vão se surpreender com a energia linda que chega até a gente quando a gente faz isso. Muito bem. Vou, nesse momento, convidar vocês a se unirem a mim para nós fazermos a nossa prece inicial. Se você gostar, fecha seus olhos, né? Faz uma respiração profunda, acalma seu coração um pouco. Amado Mestre Jesus, Maria querida, nossa mãe, os anjos que nos assistem e nos inspiram, toda essa equipe maravilhosa que sempre está conosco, nos ensinando, nos apoiando, nos intuindo, nos ajudando a manter tanto harmonia, equilíbrio, saúde, como um bom avanço no nosso aprendizado e caminhar. Hoje nós pedimos que esse trabalho se abra no nome de Jesus e que, acima de tudo, seja o teu amor que nos conduza, que nos inspire, que nos oriente. Que cada um de nós possa, nesse momento, ser tocado, para que abra um pouquinho mais o coração, a mente, para que possamos refletir, expandir nossos conhecimentos, mudar um pouquinho nosso coração,
Eu sempre falo, vamos convidar o nosso coração, pegar ele pela mão, levar ele a se movimentar na direção maior do amor. E para isso, Jesus, pedimos o teu amparo, tua assistência, tua paciência, tua misericórdia. Que possamos ser gentis conosco e com o nosso próximo. Que possamos, durante esse trabalho, nos abrir a essa assistência espiritual que está aqui conosco. A nossa fé é imprescindível para que isso aconteça. Então, que nesse momento nossa fé esteja vivificada. Somos gratos, imensamente gratos por esse encontro. Gratos pelas energias que nos sustentam. E é em nome de Jesus que começamos. Que assim seja. Então, se você está aqui com a gente, né, e está disposto a abrir um pouquinho o coração para falar desse tema diferente que eu me propus a trazer hoje, eu queria até explicar um pouquinho o motivo, né, desse tema. A Aline, que dirige atualmente, né, o trabalho da ABE, postou lá no nosso grupo uma fala tão bonita e inspirada, né, sobre a homoafetividade. E aí eu me lembrei que já faz um tempo que esse era um tema que eu queria trazer, já tinha falado com a Ana, tinha falado com outras pessoas para a gente preparar, e não aconteceu. E aí, com aquela fala tão bonita, o meu coração tocou e eu disse, não, vamos priorizar isso, né? Vamos trazer esse tema, vamos pensar um pouquinho junto, vamos partilhar um pouco esse assunto. Ele é tão importante. Quando a gente não fala, né, sobre isso, não fala sobre os desafios que envolvem a diversidade sexual, ela tende a ficar no lugar acomodado da nossa, maior parte das vezes, a nossa falta de amadurecimento sobre o assunto. E eu me incluo aqui. Né? Então, hoje, longe de querer dizer que estou pronta para falar disso de uma maneira perfeita ou que abranja tudo o que precisa, vamos ser bem modestos. A gente tem meia horinha aqui para tocar no assunto, refletir um pouco e começar a trazer isso para o centro do nosso olhar e para o nosso trabalho de amor, inclusão e acolhimento. A gente só pode incluir aquilo que a gente entende, aquilo que a gente conhece. Né? Então, vou convidar vocês a virem para esse lugar um pouquinho comigo. Então, vamos começar falando já do preconceito. Né? O preconceito, na maior parte das vezes a gente fala assim, não, Sandra, eu não sou preconceituoso com homoafetivo ou com qualquer outra diversidade de expressão sexual. Eu aceito bem. Né? E acredito até que muitas pessoas assim sejam. Eu também me incluo nessa situação. Sempre me incluí. Mas eu percebi que, na verdade, eu tinha preconceito. E isso aconteceu de um jeito bem interessante, quando eu fui atender a primeira pessoa ainda no estágio da faculdade, isso há 30 anos atrás. Eu fui atender um rapaz homoafetivo que estava vivenciando justamente o processo de autodescoberta, de perceber isso, de aceitar em si isso que aflorou desde a adolescência dele e que vocês imaginam que é muito perturbador de trazer para a consciência. Não porque isso seja feio ou errado, porque é maravilhoso, é humano, é uma experiência, mas porque infelizmente a nossa sociedade é tão caracterizada pelo preconceito, com a diversidade, com o diferente, com o que foge da norma, que para a pessoa aceitar, a pessoa trazer isto para fora, é muito ameaçador. Como que a família vai aceitar? Como os amigos vão aceitar? Como aquela tia que é puritana vai olhar? Será que eu vou ser rejeitado? Será que eu vou ter ainda, eu vou ser benquisto, incluído? Será que as pessoas vão fazer diferença de mim?
Será que é isso mesmo? Será que eu posso mudar? Será que se eu forçar um pouquinho para cá, não fica diferente? Graças a Deus, hoje, esse é um tema que suavizou muito. Quando eu era adolescente, isso era muito rígido ainda e muito difícil. Imagino no tempo dos meus pais, no tempo dos meus avós. Então, a gente está melhorando, mas a nossa sociedade ainda é muito marcada pelo preconceito. E o preconceito é simplesmente um conceito que a gente tem antes de conhecer. E eu acho que aquele momento foi um momento de quebrar preconceitos, porque eu nunca tinha vivenciado contato com a dor, com o medo, com a culpa, com a angústia, né? Com a vontade de forçar, de fugir, que nasce no bojo dessa experiência dentro de alguém que está vivendo isso. E é bonito o nosso trabalho porque a gente cresce muito olhando para a dor do outro e empatizando com ela. Então, fui estudar, fui entender, fui aprender, fui olhar para mim. Na época da faculdade, eu estudei esse tema, mas é muito diferente na teoria de quando a gente se conecta de verdade com a dor e o sofrimento que vem, da possibilidade de ser rejeitado, de ser violentado, porque essa, infelizmente, é uma realidade, né? A gente sabe que a violência para com as pessoas que manifestam a sexualidade e a afetividade de uma maneira diversa ainda é muito real. Então, esse tema é tão importante porque você fala assim, mas eu não experimento a homoafetividade em mim. Vamos imaginar que esse seja o seu caso. Mas será que não tem alguém na sua família? Será que não tem um filho? Será que não tem um amigo, um vizinho? Alguém do seu trabalho? Alguém do centro? É claro que tem. Né? Será que essa pessoa fica confortável ao seu lado? Será que ela se sente respeitada, amada e incluída? Então, a nossa proposta hoje é vamos tentar expandir um pouco nossa compreensão e o nosso amor e o nosso acolhimento para com o outro à nossa volta que vivencia isso e para conosco mesmo. Né? A gente entende na psicologia que ninguém é heterossexual ou homossexual lá no extremo, né? Eu mesmo sou uma pessoa que tem uma prioridade heterossexual, mas eu amorosamente abri espaço para olhar o que em mim é diferente disto. E eu sei, olhando para vidas passadas, que eu já vivi a homossexualidade como uma experiência lá atrás, com muito sofrimento e com muita rejeição. Então, quando a gente olha para esse tema, a gente também olha para nós, a gente também olha para algum antepassado ferido. Eu tenho antepassados que viveram situações de trauma terrível por rejeição à diversidade sexual. Então, isso é nosso, isso é sobre nós, não é sobre o outro. Esse é o primeiro movimento que a gente precisa fazer. Né? Se você já está olhando e falando assim, eu não tenho preconceito, eu não tenho nada a ver com isso, né? Te convido, para um pouquinho e diz, de alguma maneira essa experiência toca a minha vida. Seja porque eu não aceitei, ou aceitei bem alguém perto de mim, ou porque eu nem percebo a necessidade de acolhimento e aceitação que as pessoas que vivem isso à minha volta buscam, ou até algo em mim que eu preciso amar e olhar, mesmo que esse não seja a expressão primeira da minha identidade agora. Então vamos refletir um pouquinho com amor, tá? Então o primeiro pensamento é a alma, né? O espírito não tem gênero, né? Isso a gente vê pela doutrina. Espíritos não são homens ou mulheres, são seres em evolução. O corpo é apenas uma vestimenta transitória. Então, isso é muito importante, porque quando a gente diz assim, eu sou mulher, né? É um equívoco, eu estou vivenciando a experiência de ser mulher, de ser prioritariamente feminina. Sempre gosto de falar isso para as pessoas, dentro de qualquer pessoa, da alma de qualquer pessoa. Né? Se eu manifesto o feminino, há energias masculinas complementares na minha alma. Se eu manifesto o masculino, há energias na minha alma femininas.
né? Um espírito em evolução precisa equilibrar esses dois lados. E uma hora a gente vem homem, uma hora a gente vem mulher, uma hora a gente pode experimentar uma evolução diferente, uma jornada, uma amplitude de vivências na homoafetividade ou ainda em qualquer uma das outras manifestações diversas. Ok? Então, a afetividade é do espírito, é da alma. A atração e amor são forças da alma. A forma como essa afetividade ou essa sexualidade se manifestam, sejam por pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto, não anula a sua nobreza e a sua importância. Então, a primeira coisa é entender o quão importante a afetividade, a atração sexual é algo que nos move para a expansão, para além do nosso ego, para além do eu limitado. Ela nos abre para o amar, ela nos abre para o transcender, ela nos abre por acolher, para o entender, para o criar junto. Né? Tem tantas experiências lindas espirituais que nascem dessa experiência. E quem experimenta esse chamado por vias que não são as normais do ponto de vista esperado social, né, não tem menos valor ou não tem um defeito, isso não é doença. Né? Infelizmente, a gente sabe que a nossa sociedade, em muitas expressões religiosas, olha para isso como doença, como algo, como uma aberração, e quanta deformidade já foi, quanta violência se foi cometida, e ainda desta maneira na nossa sociedade. Então, começar olhando isso como algo maravilhoso, próprio do ser humano, que nós vamos viver, já vivemos ou estamos vivendo como uma experiência de crescimento espiritual que merece e precisa ser respeitada, honrada e validada, né, para que a gente possa viver a plenitude da nossa expressão. Eu trouxe aqui um pouquinho, imagino que vocês já devem conhecer a sigla LGBT+, né, que representa a diversidade de orientações afetivos sexuais, identidades de gênero humano. Né, aí tem as lésbicas, que são mulheres que sentem atração por outras mulheres, os gays, que são homens que sentem atração afetiva por ou sexual por outros homens, tem os bissexuais, que sentem atração por mais de um gênero, tem os transgêneros, né, que são pessoas cuja identidade de gênero é diferente do sexo que lhes foi atribuído ao nascer. E aí vai, ainda existem o mais que são as diferentes ainda. Eu não vou entrar aqui nessa explicação porque é bem complexa, mas é importante entender que há uma diversidade grande e que cada uma dessas pessoas que está experimentando, elas não são, elas estão vivenciando isto, estão aprendendo algo através disso. Merece ser compreendido, acolhido e respeitado. Então, esses rótulos ou essas palavras, né, não são para rotular, não é para encaixotar, não é para prender, é para promover respeito, compreensão e inclusão. Se você não conhece, né, te convido a pegar, lê com calma, entra na internet, digita, procura com clareza compreender cada uma dessas siglas, que vivência cada uma dessas pessoas está experienciando, para, inclusive, entender a beleza dessa experiência espiritual. Não cabe aqui no nosso tempo, mas é importante compreender, né? Eu quis trazer essa frase da Joana de Ângeles, que está no livro Psicologia da Gratidão, por Divaldo Franco, para a gente entender um pouquinho e aumentar essa reflexão que a gente está falando, né? A intolerância é filha do orgulho, da ignorância e da sombra moral. Então, aquilo que a gente não tolera, e às vezes a gente não tolera mesmo, sabe? A gente fala, isso até eu aceito, aquilo eu não aceito, ai, que horror aquilo, nossa, eu não suporto nem olhar, nem ouvir. É porque, de alguma maneira, né? Lembra que a gente falou do orgulho lá nas lives, né, sobre as frequências de Hawkins? É porque às vezes a gente quer se colocar acima como se a gente fosse melhor, se defendendo e se comparando à história do orgulho.
né? A gente se sente dono da verdade e acha que compreende o valor do que o outro está vivendo. A ignorância é a grande responsável, na minha opinião, pela intolerância, porque na maior parte das vezes a gente de fato não conhece. E infelizmente às vezes a gente não se abre para conhecer, para entender o que é aquela jornada humana, o que é aquela pessoa está vivendo, que dores acontecem lá, que aprendizados, né? O que ela precisa para se sentir inclusa? É conhecer de verdade, abrir o coração, abrir para admirar e participar dessa experiência humana. E a sombra moral, às vezes é isso, é o que a gente carrega dentro da gente que a gente nem olhou de outras vidas, dos nossos antepassados, né, do meio que a gente convive, que é cheio às vezes de preconceito, a gente nem reflete, né, e o nosso julgamento. E aí eu coloquei um pouquinho aqui para a gente refletir, né, como é difícil o acolhimento e a aceitação, né, na família, um pai, uma mãe, né, que às vezes tem uma recusa muito profunda, isso já aconteceu muito em consultório, né, às vezes um pai chega e diz assim, como é que eu posso aceitar isso no meu filho, se eu sei que a hora que ele for viver isso, ele vai sofrer muito, eu não quero que ele sofra. Então, muitas vezes os pais são duros na tentativa de impedir que esse adolescente, que esse jovem, ou às vezes até um adulto mais velho, né, tenha liberdade de expressar aquilo que ela está experimentando, que a pessoa está experimentando dentro de si, com a intenção de eu quero proteger do sofrimento, né, do preconceito, da violência, do julgamento, da exclusão. E a gente acha que a pessoa pode escolher, né? Então, do tipo, se ela tá namorando uma menina, por que ela não escolheu um menino? Por que ela, né? Às vezes as pessoas falam, essa é uma escolha da pessoa. Não é uma escolha, né? Isso é algo que acontece muito antes, lá no profundo, que tem a ver com forças anímicas, que tem a ver com o projeto encarnatório e tem a ver também com experiências de vida intrauterina, mas que a pessoa descobre dentro de si e que ela pode reprimir e viver se negligenciando, se impedindo de expressar sua autenticidade, ou ela pode encontrar uma forma harmônica de expressar. E não é fácil encontrar uma forma harmônica de expressar num mundo que julga, que condena. Então, muitas vezes a gente encontra pessoas que vivem essa experiência, né, da diversidade sexual, encontrando formas violentas e agressivas de se expressar no mundo, já tentando se defender dessa situação. Então, é delicado de verdade, né? Eu atendi muitas pessoas, ainda atendo muitas pessoas que vivem angústias no processo de lidar com a sexualidade que vem numa forma diversa. A sexualidade aqui na Terra, eu costumo brincar, não é fácil nem leve para ninguém, mas a diversidade impõe um desafio maior por conta do preconceito. Então, vamos entender, né? A pessoa só vai ficar feliz e bem se ela encontrar a expressão autêntica do que acontece de ser nela neste momento. Né? Eu sempre falo, ninguém nós estamos, mas isso não é algo que a gente escolhe à força, é algo que acontece dentro da alma, como um movimento de aprendizado. Né? Outra fala que estava, inclusive, lá naquele vídeo que foi colocado lá no nosso grupo. Não, então eu aceito, né, o homoafetivo, mas ele tem que ser discreto, né? Não pode pegar na mão, não pode beijar, não pode abraçar em público. Porque isso ofende. Ofende por quê? Né? Por que o heterossexual pode dar um beijo, pode ser carinhoso, pode pegar na mão, pode manifestar afeição, e a pessoa que vive uma forma diferente de expressão não pode, né? É ofensivo para quem? Ofensivo para o nosso preconceito? Então, eu não quero olhar e mudar o meu preconceito, eu quero que ele se esconda, que ele não seja autêntico, ou que ela não seja autêntica. Né?
Então, sempre que tiver isso, eu aceito, aquilo não, a gente tem que parar e refletir um pouquinho, onde está dentro de mim o limite repressor, né? Onde eu não olho com amor, aonde eu discriminar, aonde eu diferenciar, aonde eu separar, aonde eu julgar, eu estou excluindo. E aonde eu excluo, pensa nisso, toda vez que eu excluo, eu estou ferindo, né? E isso cabe para a gente em todos os lugares e sentidos da vida, não só na diversidade sexual, todas as diversidades, né? Qualquer pessoa, né? A gente conversa muito aqui, às vezes, sobre o processo de depressão, né? Sobre o processo das doenças internas, subjetivas, que a gente não tem como saber de verdade o que a pessoa está vivendo. E às vezes a pessoa está vivendo dores que são indizíveis. E alguém passa por cima, e alguém julga, e alguém deprecia, e alguém diz, sai desse mimimi e resolve, né? Vem para a vida, seja feliz. Então, toda vez que a gente não tem o cuidado de imaginar o que é que o outro está vivendo e sentindo dentro de si, a gente está machucando. E aí eu quis trazer também, né, essa reflexão do quanto nós aqui falamos muito de jornada espiritual, de cura, esse é o foco do nosso encontro aqui, né? E se a pessoa não tiver um espaço seguro para olhar para o que é autenticidade, para o que é verdade dentro dela e trazer isso para fora, ela não se harmoniza, ela não se cura, ela não se equilibra espiritualmente, ela não evolui, né? Então, até dentro de um centro espírita, e talvez principalmente dentro de um centro espírita, mas na nossa família, no nosso grupo de amigos, né, a gente é chamado a amar. Então, será que a gente está conseguindo acolher o outro no exercício de busca da autenticidade dele? Eu falo exercício porque quem de nós está pronto para ser realmente sempre autêntico? Né? Nós estamos no trabalho de autoconhecimento e autodescoberta. A diversidade, por conta do preconceito e da violência, ela gera um desafio a mais nesse exercício. Então, nós temos que acolher mais, temos que abraçar, ter mais paciência com as dificuldades do caminho. E incluir em todas as instâncias, né? Lá naquele vídeo eu falava assim, então o homoafetivo pode, é claro, frequentar o centro, mas ele vai ser dirigente, ele vai dar passe, ele vai, como se houvesse algum demérito, algum desvalor nessa experiência, ou se houvesse alguma indignidade, tamanha a nossa sensação de preconceito, né? Então, que a pessoa se expresse da maneira que é, na medida da verdade dela, e que nós possamos acolhê-la com confiança na riqueza que essa diversidade traz para a jornada humana. O nosso grande Chico, né, tinha lá nas anotações pessoais dele essa frase, e eu achei que ela era muito oportuna para a gente. E se você não conseguir amar? Se você não conseguir acolher, porque você também, ok, é humano e está trabalhando com a sua dificuldade, pelo menos não fira, né? Pelo menos não julgue, não exclua, não condene, né? Assuma que você tem um trabalho de cura interior e tenha paciência consigo também, né? Mas que a gente possa, em todas as instâncias da nossa vida, e uns para com os outros. E aqui não só a diversidade sexual, mas qualquer circunstância que eu não compreendo, né? Que eu ainda não passei por isso, eu não faço ideia do que sente uma pessoa que está vivenciando isto. Então, se você não conseguir ser amoroso com aquilo que você não compreende, tome o cuidado de não ferir, de não julgar, de não atropelar. Jesus acolheu a todos, sem julgar. Ele não perguntou sobre a orientação sexual de ninguém, mas sim sobre o amor e a pureza do coração. E ele incluiu a todos, né? E aqui, quando eu digo, vou dar alguns exemplos, né? Ele incluiu, inclusive, aqueles que estavam vivendo situações
moralmente penosas, né? Como a mulher adúltera, como o cobrador de impostos, mas isso não serve como referência para a gente olhar para o homoafetivo ou para o sexual, ou para o que tem uma diversidade sexual, porque eles não estão nesta condição, né? Porque eu vi comentários sobre isso quando eu pesquisei o assunto. Não, Jesus amou todo mundo, ele amou até a pecadora, então vamos amar aquele que está na diversidade sexual. Não, isto não é a mesma coisa, né? Não há nenhum demérito na vivência da diversidade sexual. A gente tem que trazer isto para um lugar de igualdade. Somos todos iguais, vivendo expressões diferentes, todas elas igualmente válidas, dignas e luminosas, né? Quando coloca aqui, ele não perguntou sobre a orientação sexual, mas o que é que a gente faz com o amor e o que é que a gente faz com a nossa jornada de evolução espiritual? Então, esse fica o convite, que a gente tenha essa ousadia, né, de olhar com um novo tom para esse assunto. Que possamos de verdade, né, ser instrumentos da paz. Que possamos olhar o outro não pela lente da norma, mas pela lente do amor. E que nenhum irmão precise esconder o seu amor e a sua autenticidade por medo de julgamento, de exclusão. Eu convido você a lembrar do carinho, do amor inclusivo de Jesus, de Francisco de Assis. E vamos para esse lugar, nesse momento, já abrindo o nosso coração para entrar na nossa vibração, que é o segundo passo aqui da nossa prática. Que hoje eu vou começar aqui com a oração de São Francisco. E a gente vai fazer essa oração, e eu convido você a fazer comigo, incluindo as partes duras dentro de nós, as nossas próprias resistências, temores. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Procure uma posição bem tranquila, confortável. Respire fundo. Solte o ar bem devagar. Lembra que nesse momento da vibração, é um momento que, se você estiver confortável, você pode tomar consciência que o seu mentor, o seu anjo da guarda, os seus familiares espirituais e pelo menos um membro da nossa equipe aqui da BE vai estar à sua volta. E se você der permissão, se você abrir o coração, ele vai trabalhar no seu campo de energia. Ele vai auxiliar você a se harmonizar, se equilibrar, se conectar melhor com Deus e com Jesus. Esse é um momento que é como se a gente estivesse entrando lá na sala de passes, lá do Centro Alvorada Nova. É como se a gente estivesse deitando na maca e a gente estivesse esperando a chegada do Dr. André ou outro trabalhador espiritual que chegasse e perguntasse: como eu posso te ajudar, meu irmão querido? Então, se você gostar dessa imagem, visualize-se
deitado na maca, recebendo essa energia de amor. Permita que os nossos amigos da espiritualidade te apliquem um passe, te ajudem a fazer limpeza das energias que já não te servem mais. Se você tiver uma intenção específica de algum desconforto ou dor, de algum assunto ou tema, mentalize agora. Permita que a sua intuição aflore e que, se vier alguma sugestão ou orientação para te ajudar, que ela chegue ao seu coração nesse momento. Mas se não for o caso, que pelo menos nesse momento você possa sentir uma chuva bem gostosa de amor, de calma, de paz. Essa luz linda entra pelo topo da sua cabeça e vai descendo pelo seu corpo todo. E adentra no seu coração. Sinta o amor de Deus, acendendo essa chama linda que tem dentro do seu coração. Sua centelha divina, o pedacinho de Deus que habita em nós. Que a gente possa, nesse momento, que você possa sentir essa luz dentro de você, crescendo como um sol, irradiando, limpando, harmonizando. Sinta essa luz banhando as células do seu corpo e produzindo calma, paz, harmonia, alegria. Sinta que esses amigos da espiritualidade ou seu próprio anjo da guarda, o mentor, que nesse momento te dá um abraço muito forte e gostoso, cheio de acolhimento. Deixe-se descansar um pouco nesse abraço. Deixa o amor adentrar um pouco mais na sua vida, no seu corpo, na sua aura. Muito bem. Agora essa energia boa
também é distribuída sobre as águas. Se você colocou mais de uma para mais de uma pessoa, cada uma vai recebendo especificamente aquilo que mais precisa. E também a nossa casa vai sendo tratada, iluminada, recebendo energias de harmonia, de limpeza, de paz. Muita energia boa percorrendo nossa casa agora. Nossos familiares, nossos amigos. E nesse momento, eu convido você, aquilo que você tiver para oferecer. E a gente sempre tem algo a oferecer do nosso amor, da nossa alegria, da nossa esperança, da nossa força de alma. E juntos vamos mentalizar que essa energia oferecida a Jesus, a Dr. Bezerra de Menezes, a equipe da espiritualidade, para que ela seja utilizada no trabalho de cura lá da BE ou em qualquer outro lugar em que Jesus sentir que ela é útil. Mentalizamos o planeta Terra, as árvores, as plantas, os animais. Mentalizamos anjos de cura e harmonia sobre o planeta, irradiando paz por todo ele. E o nosso coração descansa e se nutre desta paz. E somos todos mensageiros dessa paz. Você que ficou aqui com a gente até agora, eu sou profundamente grata por se unir a nós, pela sua energia, pela sua paciência, pelo seu acolhimento. Que isso que eu trouxe de reflexão possa ser útil para você pensar um pouco mais sobre esse assunto. E que muitas conversas ainda vejam, que a gente ainda consiga abordar sobre novas perspectivas esse assunto. Se você sair daqui olhando um pouco melhor para você mesmo e para as pessoas que têm alguma manifestação diversa sexual ou qualquer outra manifestação diversa, e você conseguir ser mais inclusivo, amoroso, paciente, empático, eu já vou ficar muito feliz. Né? Que a gente possa sempre dizer, se eu tivesse ali, vivenciando aquela experiência, como eu gostaria de ser tratado? Isso vai sempre nortear nossa atitude, nosso amor. Que essa quinzena seja abençoada, que você possa distribuir essa energia de paz gostosa para onde você for, que seja uma quinzena muito cheia de paz e amor e saúde. E nos vemos daqui a 15 dias, se Deus quiser e Ele há de querer. Um beijo e até!